fortalecer, né? Que o Senhor venha fortalecer a fé de cada filho dele, cada um de nós. E que o Senhor venha despertar o coração, não é? Despertar aqueles sinceros, né? Que ainda há, né? Em outros lugares e também em nossa amada igreja, né? Irmãos, o tema de hoje é um tema importante também para nós. Nós vamos falar sobre o amor de Deus não cobre, nem justifica, nem desculpa os pecados, mas enche-nos de poder para viver a sua vida. Então, o amor de Deus, ele enche-nos de poder para viver a sua vida. Então, o Senhor Jesus, ele não é ministro do pecado. Jesus, ele é ministro da justiça. Ele é justo. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso criador, ele é o nosso salvador, ele é o nosso mantenedor, ele é tudo para nós. Ele é tudo em todos. E nesses momentos a qual nós estamos vivendo na história da humanidade, é um momento único. Momento esse que nós estamos vendo o desenrolar das profecias diante de nós. Quantos filhos de Deus no passado queriam ter esse privilégio que eu e você, nós estamos tendo nesse momento? De ver com nossos próprios olhos a situação que está acontecendo no nosso mundo, no nosso Brasil, no nosso país, não é? E no mundo afora. Então nós somos pessoas privilegiadas, porém, porque estamos vivendo nesse tempo final, porém pessoas de grande responsabilidade. Porque o que está acontecendo, nós pelo menos para sabermos o que de fato está acontecendo. Os filhos de Deus não sabem o dia e a hora das coisas que irão acontecer, mas eles sabem que vão acontecer. E quando acontece, ele já está ciente daquilo que está acontecendo, porque estava escrito, já estava profetizado. Então, amados, realmente nós estamos vivendo no... Não tem aquele jogo de futebol que tem o segundo tempo e aí depois tem os acréscimos? Então nós estamos praticamente vivendo no fim do tempo do fim. Então não é tempo mais de brincar com as coisas de Deus. É momento agora de nós pegarmos a palavra de Deus e estudarmos como nunca antes. É momento agora de nós buscarmos ao Senhor como nunca antes tínhamos buscado. E o Senhor, ele está pronto para nos ajudar. Ele está pronto para nos fortalecer e nos ajudar a ser qualquer coisa. Qualquer coisa que está nos impedindo de buscá-lo. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus mais uma vez hoje, no livro de Judas, o versículo 24. Judas, o versículo 24. Judas, no versículo 24, diz o seguinte: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Quem é esse que é poderoso para nos guardar de tropeços? Quem? Jesus, ele é o único capaz de nos ajudar, de nos guardar, de cairmos, de nos manter irrepreensíveis perante a glória do Pai. Então, Jesus, ele pode fazer isso em nossa vida. Jesus, ele é tudo para nós. Ele é tudo para nós. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E no livro de Apocalipse, no capítulo 3, o versículo 21, olha a promessa maravilhosa do Senhor para cada um de nós. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai
no seu trono. O vencedor de quê? Vencedor da tentação, o vencedor de Satanás, aquele que venceu o inimigo, aquele que venceu as tentações, aquele que venceu o pecado propriamente dito em sua vida, em sua vida. Aquele que venceu de forma individual, né? Aquele que venceu o próprio eu, mortificou o próprio eu. Não vive segundo a carne, mas guiado pelo Espírito, segundo o Espírito Santo. Irmãos, no 1 João capítulo 5, versículo 4, 1 João 5, versículo 4, diz o seguinte: porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. Olha, pois todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Eu creio nessa palavra. Então veja, quem é nascido de Deus vence o mundo pela fé. Mas entenda, é uma fé operante, uma fé viva, uma fé eficaz, e não aquela fé de sentimento, mero sentimento. Não, mas aquela fé que opera, fé e obras unidas. Então, aquele que é nascido de Deus vence o mundo, vence o mundo. O mundo no sentido daquilo que é contra a vontade de Deus, que está em oposição à palavra do Senhor. Romanos, no capítulo 6, o versículo 14, Romanos 6, o versículo 14, você pode abrir sua Bíblia em casa, medite na palavra de Deus para mim e para você, porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não terá domínio sobre os filhos de Deus, sobre aqueles que têm Cristo, que está ligado na videira verdadeira. Não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Quem está debaixo da lei? São aqueles que vivem em violação à mesma. Aqueles que vivem na transgressão. Esses sim estão embaixo, na violação, embaixo da condenação da mesma. Agora, o pecado ele não terá domínio sobre os cristãos. Não terá domínio sobre os cristãos. Então veja, Mateus capítulo 1, versículo 21, nós percebemos aqui a missão de Cristo. Uma das missões importantes de Cristo, da finalidade dele, quando ele veio aqui a essa terra, ele veio com um propósito específico. E um deles foi algo tremendo. Capítulo 1, versículo 21, Mateus 1, 21. Mas ela dará à luz um filho, e lhes porá o nome de Jesus. Ela, Maria, né? Deu à luz um filho, e esse que nasceu foi Jesus, porque ele, o próprio Cristo, salvará o seu povo dos pecados deles, ou seja, dos seus pecados. Então, Cristo, amados irmãos, ele veio justamente para salvar o seu povo dos seus pecados. Até quando nós, como igreja do Senhor, vamos estar lutando com essa questão, vamos estar no sentido de que cocheando entre dois senhores? Se for para aceitar Cristo e viver segundo a sua vontade, vivamos. Mas se não for, não percamos tempo até mesmo atrapalhando aqueles que querem algo sério, não é? Porque tem gente que não entra no aprisco do Senhor, mas fica na porta impedindo aqueles que querem entrar, não é verdade? Então, aqueles que ficam na porta são aqueles que estão vivendo, em outras palavras, de fachada. Aqueles que estão vivendo como dizem ser adventista, mas não são. São aqueles que são mundanos e eles estão dando mau exemplo para aqueles outros que estão fora que querem aceitar a mensagem e unir-se ao povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos do Senhor e têm a fé de Cristo.
Então, muitos não entram e não deixam outros entrar. E Jesus nos disse em João capítulo 8, versículo 32, é um texto bem conhecido, Evangelho de João capítulo 8, versículo 32, o Senhor nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade pura, o verdadeiro evangelho, ela nos liberta. O verdadeiro evangelho, o evangelho eterno, aquele a qual Cristo veio, viveu na essência, mas também ele externalizou por palavras. Esse evangelho é que liberta os filhos de Deus. Por isso, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Em outras palavras, o próprio Cristo falou que ele é a verdade. Ele diz, né, em João 14,6, eu sou, Jesus falando, a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. Então, amados, Jesus, como eu disse no início, ele é tudo para nós. Ele é tudo em todos. Então, tudo que nós necessitamos, nós temos em Cristo. E com Cristo, nós somos mais do que vencedores. Com Cristo, nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Então, não sei o que você está passando em sua vida. Pode ser uma dificuldade com algo que você está lutando para abandonar, mas ainda não conseguiu. Saiba que tudo aquilo que nós queremos fazer com as nossas próprias forças se torna impossível. Porque nós, queridos irmãos e irmãs, seres humanos, meros mortais, pecadores imperfeitos, mas almeja a perfeição de caráter, porque é isso que Cristo quer para nós. Nós, seres humanos, nós não temos nenhum poder para nada. E temos. Que sentido? O poder da decisão, o poder da escolha. Nós escolhemos a quem servir. A Cristo ou ao inimigo? É nós que escolhemos. O inimigo não nos força a fazer a vontade dele. Ele simplesmente joga a isca. Ele simplesmente nos tenta. E Jesus, ele também não nos força nós aceitar ele de coração. Ele fala conosco através da sua palavra e ele nos mostra o seu amor imenso por nós. E que amor é esse? Prova essa que ele morreu na cruz do Calvário, por amor de cada um de nós. Então, amados, o amor do Senhor, ele nos constrange. Que amor é esse? O amor que nos constrange. O amor de Deus, ele é revelado em uma vida de obediência aos seus mandamentos. 1 João, capítulo 5, versículo 3, o resumo desse texto, desse versículo, é que o amor nosso para com Deus, ele é resumido em uma vida de obediência. Se eu amo a Deus, eu vou fazer aquilo que lhe agrada. Se eu não amo a Deus, eu vou demonstrar na minha desobediência. Isso é muito claro, como diz também João 14,15. Se me amais, Cristo disse, guardarei os meus mandamentos. E um texto importantíssimo, queridos, lá em Salmos, no capítulo 119, versículo 11, o salmista diz: escondi a tua palavra em meu coração, ou seja, em minha mente, para não pecar contra ti. Deus quer escrever a sua lei em nossa mente, em nosso coração. E a lei de Deus é estampada em nossa mente, queridos, nós vamos estar de fato andando com a lei de Deus, no caso, meditando nela, ensinando para nossos filhos, para nossa família, ao deitar, ao levantar, ao andar pelo caminho. Então, amados, o Senhor, de fato, ele nos ama. E um texto importante também está em Hebreus, no capítulo 12, texto de Hebreus, no capítulo 12, o versículo 1 e 2. Hebreus, capítulo 12, o versículo 1 e 2 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas. Irmãos, você está sendo observado nesse planeta.
Você está sendo observado na sua casa, no seu bairro, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua igreja. Aonde você está sendo observado, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Estamos nós correndo com perseverança a carreira que nos está proposta? Estamos nós buscando ao Senhor de fato, de todo o nosso coração? Porque, irmãos, para vencer o conflito entre o bem e o mal, nós temos que de fato buscar ao Senhor. Nós temos que de fato, de todo o coração nós temos que buscar a Deus. E diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Tem muitos maus hábitos, irmãos, que ainda alimentamos em nossa vida e que, se esses maus hábitos não forem vencidos, eles nos vencerão e certamente não alcançaremos o céu. Olha a importância de vencermos os maus hábitos. Que maus hábitos você tem? Quais são os maus hábitos na tua vida? Peça ao Senhor para que Ele faça em você um exame de consciência, para que assim você possa lembrar daquilo que não agrada a Deus e confessar ao Senhor, pedir perdão e abandonar pela graça do Senhor Jesus. Amados, temos certeza de que Cristo nos ama e Ele quer o nosso bem. Ele quer o nosso bem. No livro Fé e Obras, na página 43, no parágrafo 4, a palavra nos diz assim: não há desculpa para o pecado ou para a indolência. Jesus, ele vai à frente e quer que sigamos os seus passos. Jesus, ele é o nosso exemplo e ele é o nosso modelo. Ele sofreu, ele sacrificou-se como nenhum de nós pode fazê-lo, para que pudesse trazer salvação ao nosso alcance. Não precisamos desanimar. Jesus, ele morreu para trazer a salvação ao nosso alcance. Então nós não precisamos nos desanimar. Não é fácil a caminhada cristã, não é fácil. Mas, queridos, não desista, mesmo que pareça impossível. Insista, persista, persevere na palavra de Deus. Jesus, ele veio ao nosso mundo trazer poder divino ao homem, para que por meio da sua graça possamos ser transformados à sua semelhança. Olha que bênção! O ser humano a qual se desviou, saiu do propósito de Deus, lá no Éden, e toda a raça humana, após ali a transgressão de Adão, todo o ser humano, ele veio com essa natureza que é contrário ao plano de Deus, contrário à vontade de Deus. Antes, era natural para Adão e Eva fazer o que agradava a Deus. Para nós, é antinatural. E nós sabemos muito bem disso. Mas Jesus, ele veio para que, por meio da sua graça, ele pudesse o quê? Nos dar poder para sermos transformados à sua imagem, à sua semelhança. Isso aqui, queridos, Jesus, ele quer transformar o nosso caráter, a semelhança do dele. Por que Cristo ainda não voltou? Por que Cristo ainda não voltou? O universo, a criatura, a natureza, ela espera ver em nós, nos cristãos, a manifestação da glória de Deus. A manifestação da glória de Deus. Se está no coração obedecer a Deus, se são feitos esforços para, nesse sentido, Jesus aceita essa disposição. Ele não aceitará os que alegam ter fé nele e, no entanto, são desleais aos seus mandamentos. Muito ouvimos acerca de fé, mas precisamos ouvir muito mais acerca de obras. Muitos são
Muitos estão sendo enganados, enganando a si próprio, vivendo uma religião fácil, de forma a acomodar e rejeitar a cruz. Irmãos, muitos falam hoje em dia, né? Hoje eu escuto muitos falando sobre a mensagem da justiça pela fé, viver pela fé, mas quando nós vemos a vida de certas pessoas que fala viver pela fé, é praticamente um braços cruzados. Transgride o sábado, não aceita a mensagem, certas mensagens de Deus para esse tempo, e a gente olha, oxente, a gente imagina assim, como será? Quer dizer que é um evangelho barato? É um evangelho evangélico? Porque os evangélicos, eles creem assim. Aceitou Jesus, acabou. Jesus morreu por mim, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas isso não funciona. Isso não funciona. Exatamente, nós precisamos andar como Cristo andou. Nós precisamos, em outras palavras, queridos, para nos confortar. Jesus, ele já trilhou esse mundo e ele nos deixou os passos a que seguirmos. Se nós pisar, se nós seguir os passos de Cristo, nós vamos, queridos, conseguir viver a vontade de Deus. Nós não estamos só. Nós temos Cristo que nos ajuda. Tudo podemos em Cristo que nos fortalece, não é assim que diz Filipenses? Tudo podemos em Cristo que nos fortalece. Queridos, Jesus ele não cobre ou desculpa nossos pecados. Então entenda, Jesus ele não desculpa os nossos pecados, ele perdoa. Mas a condição é ir a Ele, confessar a Ele e clamar, Senhor, me ajude a abandoná-los. E Ele ajuda, Ele perdoa. Ele veio para nos conectar a si mesmo, para tornar possível que estejamos capacitados a viver para Ele. Jesus ele veio ao nosso mundo trazer poder divino ao homem. Olha que tremendo! Jesus ele veio a essa terra com um dos propósitos especiais, trazer poder divino ao homem, para que por meio da sua graça possamos ser transformados à sua semelhança. Louvado seja Deus. Amados, não existe um Deus que nos ama. Não existe. Não existe outro. Satanás, ele quer nos destruir. Na verdade, ele tem ódio do povo de Deus. E vai ser assim até a volta de Cristo. Ele odeia o povo de Deus. Ele odeia todos os seres humanos. Mas de uma maneira especial, os filhos e as filhas de Deus. Ele odeia. Não é assim que diz a palavra de Deus? Satanás ele faz guerra contra os servos do Senhor e contra a sua descendência, a sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Cristo. Mas nós não estamos só nessa luta, nesse grande conflito a qual nós estamos inseridos no centro. Nós não estamos só. Jesus é o nosso grande comandante, Jesus é o nosso general e nós, como bons soldados, soldadas de Cristo, nós temos que fazer o quê? Seguir as ordens do Mestre. Ele sabe, queridos, o que é melhor para nós. A abundante graça foi provida para que o crente possa manter-se livre do pecado. Irmãos, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 394, no primeiro parágrafo, a abundante graça foi provida por Cristo para que os filhos de Deus possam manter-se livres do pecado. O pecado não vai ter domínio sobre os filhos de Deus. Não é fácil a luta contra o pecado, mas é possível ter vitória mediante Cristo. E essa vitória, ela é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Se você fizer um pacto com o Senhor para ser vitorioso, viver a vontade dele naquele dia, ele te ajuda a viver somente naquele dia. No outro dia você faz outro pacto com o Senhor e assim um dia de cada vez, queridos. Assim um dia de cada vez. É possível nós vivermos em harmonia com a vontade dele, a vida dele atuando em nós, Cristo em nós é a esperança da glória.
pois todo o céu, com os seus recursos ilimitados, foi posto à nossa disposição. Louvado seja Deus. O que mais nós precisamos? De nada. De nada mais. Todo o céu está à disposição de cada um de nós, foi posto à nossa disposição, para que nós possamos o quê? Viver a vontade de Deus. E à medida que nós buscamos ao Senhor, nós vamos avançando e crescendo na estrada da santificação. Santificação é a justiça de Cristo, a sua obediência, que é justiça. Justiça é obediência. Pecado é transgressão, é desobediência. Então, a justiça de Cristo na santificação, ela é comunicada a cada filho e filha de Deus. Então, nós vamos viver em harmonia com a vontade do Senhor. E aqui, queridos, Jesus ele fez ampla provisão para todas as debilidades naturais, para que as possamos vencer por meio da sua graça. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, já encerrando a mensagem de hoje. Todos nós, seres humanos vivos, racionais, nós nascemos com tendências herdadas para o mal. Ela em si não é o pecado. Pecado é nós cultivá-las, é nós ceder a elas. Mas aqui diz claramente, Jesus fez ampla provisão para todas as debilidades naturais, para que as possamos vencer por meio da sua graça. As tendências herdadas e cultivadas para o mal, nós podemos vencer mediante o sangue do Cordeiro, mediante a graça de Cristo atuando em nós, queridos. Então, não importa o que tenha acontecido em sua vida, se você buscar o Senhor, fazer um pacto com o Senhor, você será um homem, será uma mulher vitoriosa em Cristo, e o inimigo, ele não vai ter mais poder sobre a sua vida. O que ele vai fazer é tentar. Mas você ligado na videira, você vai conseguir vencer as tentações. Quando arquitetamos desculpas, olha o que diz aqui. Quando nós arquitetamos desculpas para o nosso egoísmo, ruins suspeitas e maledicências, nós educamos a nossa alma ao mal. E se continuarmos assim, proceder, tornar-se-á um hábito o ceder à tentação. Então, aqueles que desculpa as suas falhas, os seus defeitos de caráter, o seu egoísmo, ruins suspeitas, maledicência, educa a sua alma para o mal. E se continuar assim procedendo, tornar-se-á um hábito a ceder à tentação. Então, pessoas assim que desculpa o pecado em sua vida, não assume, não aceita, ali ele sempre ou ela sempre vai cair em tentação. Mas aqueles que reconhece o seu defeito, confessa ao Senhor e pede força para vencer, ele vai ser vencedor contra as tentações. Deus não fará o menor compromisso com o pecado. Jesus não faz nenhum compromisso com o pecado, mas ele faz o que? Uma aliança eterna com os seus filhos e as suas filhas. Amados, queira eu e você buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Estamos nós buscando a Deus como deveríamos? Se não, vamos começar hoje, não amanhã, agora. Vamos começar a buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, porque talvez amanhã não dê tempo. Mas se hoje você estiver com Cristo, de bem com Deus, em paz com o Senhor, você está nas mãos do Criador. Você está ligado com o Senhor e assim o inimigo ele não vai ter vitória sobre a sua vida. Ele vai tentar cada um de nós, mas com Cristo nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos ama e que morreu por nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, que o Senhor venha fortalecer a vida de cada um dos irmãos que aqui está. Que o Senhor venha atender cada pedido de oração que foi feito aqui, segundo a vontade dele. Muitas das vezes pedimos algo que às vezes no momento não é apropriado para nós,
Por isso que estamos entregando nas mãos de Deus, apresentando no altar do Senhor cada pedido que foi feito aqui. E cada pedido também que está no coração de cada um, que Deus sabe cada necessidade. Então que tudo possa ser para a glória e exaltação do nome do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus.